Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A aura sombria se adensa sobre os gramados de verde. Uma vidente emergiu com promessas apocalípticas, deixando torcedores e rivais em suspense. No mundo futebolístico, é raro que previsões transcendam táticas e resultados, mas quando misturam o místico ao destino de um gigante como o Palmeiras, o clima muda. Eis que, no epicentro dessa tempestade de incertezas, surge o anúncio de revelações capazes de abalar estruturas, embalado por rumores de traumas ocultos, sucessão na comissão técnica e um futuro incerto dentro do calendário de 2025. O ponto de partida é assombroso. Seria o fim de uma era dourada ou o prenúncio de uma revolução sob o comando de Abel Ferreira? Afinal, o técnico português segue à frente da equipe, mas esse suposto alerta sobrenatural levanta questões sobre sua continuidade, e sobre até que ponto forças invisíveis estariam brincando com expectativas e sonhos. Enquanto isso, no Brasileirão, o clube vive uma disputa intensa e segue entre os melhores. Em plena disputa pelo título, atualmente em segundo lugar, com 42 pontos em 19 jogos, atrás apenas de um Fla imbatível, o Verdão oscila entre a liderança e uma perseguição acirrada. A combinação de 13 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas atesta solidez, mas o ambiente tenso e carregado desta previsão lança uma sombra que pode minar o equilíbrio em campo. O que está em jogo vai muito além dos pontos e do desempenho físico, o tabu do futuro, talvez, seja mais pesado. Enquanto isso, no papel do estrategista, Abel Ferreira ensaia respostas, reforços chegam, peças se encaixam e saídas dolorosas deixam rastros de nostalgia. O time vive renovação incessante. Facundo Torres, Vitor Roque, Paulinho, Emiliano Martínez, Shelvin, e o mais recente, Ramon Sosa, um interessante extremo que reforça o setor ofensivo, liberando espaços para reorganização tática. A trajetória de Vitor Roque ilustra tensões e expectativas. Apelidado de Tigrinho, chegou com destaque, mas até aqui só marcou 3 vezes em 14 partidas. O desgaste da adaptação pesa, e a vidente parece ter captado esse descompasso, sugerindo que algo não se encaixa, não só na artilharia, mas na alma do elenco. Será que essa energia crua pode ser aperfeiçoada pela maturidade? Ramon Sosa, chegado do Nottingham Forest por cerca de 12,5 milhões de euros, surge como resposta ao desafio, potencial para atuar em ambas as pontas, liberdade criativa para Facundo Torres, e uma faísca de esperança no ataque. O anúncio renovou esperanças, reforçando que o planejamento sincroniza com o desejo de retomar a liderança, antes que a presságio se concretize. No cenário continental, o Palmeiras já caiu nas quartas da Libertadores e do Mundial de Clubes, com confrontos marcados por contundência e tensão extrema. No Mundial de Clubes, eliminou o Botafogo por apenas um gol na prorrogação, com expulsão de Gustavo Gomes e dezenas de faltas que inflamaram o clima dentro de campo. Esse caldo de tensão social reflete diretamente no ambiente do clube. Entre troféus e fadigas, a vidente parece querer destacar os custos invisíveis do sucesso. Com a presidência de Leila Pereira direcionando as finanças e a motivação institucional, o elenco se refina e a ambição é legítima. A busca por uma nova Libertadores, mesmo entre desafetos e apostas no mercado, parece clara. Mas sob a profecia, o presente brilha com incertezas. Será que as contratações renovarão ou reforçarão fissuras? O Brasileirão nunca foi passeio fácil, e 2025 confirma isso. O Palmeiras, com desempenho sólido, vive um duelo cerrado com Flamengo e Cruzeiro. A margem é estreita, e cada rodada traz tensão. A vidente, nesse contexto, parece lançar um raio sobre ausências psicológicas, pressão, fôlego e espírito coletivo. Quem segura as pontas? Enquanto isso, jogadores como José Manuel Lopes despontam como artilheiros do clube em todas as competições, mas a criatividade ainda busca um denominador comum que una a tática, confiança e improviso. Se a previsão aponta para um colapso, o antídoto pode vir dessa mistura, emergencial, talvez, mais potente. É impossível ignorar que histórias como esta mexem com o simbolismo do clube. Palmeiras, com sua história rica,
Torcida apaixonada e presença continental, encontra agora um terreno minado pela superstição e pela busca de explicações além do campo. O que a vidente revelou, ainda que velado, expõe fendas que muitos ignoram ou fingem não ver. No fim das contas, a reação do clube, técnica, institucional e emocional, será decisiva. Pode turbinar o jogo coletivo, estancar os rumores e manter viva a chama do título. Ou pode romper o cordão umbilical que o liga à estabilidade recente. A previsão, sinistra, não é condenatória, mas exige resposta à altura. A torcida, por ora, aguarda. Entre discussão de feitiço e voluntarismo, o verde precisa de mais que jogadores, precisa de alma ancorada no verde esperança. Está o time preparado? A vidente pode ter lançado o alerta, mas quem decide é o coletivo, dentro e fora do gramado. A cada nova revelação da vidente, a atmosfera no clube se torna mais densa. Não se trata apenas de resultados ou da busca incessante por títulos, mas de uma aura que coloca em dúvida a própria estabilidade emocional do grupo. O Palmeiras, que sempre foi símbolo de força, disciplina e tradição, agora é retratado em um tabuleiro onde o invisível pode pesar tanto quanto a bola rolando nos gramados. É como se as palavras ditas ecoassem nos vestiários, moldando o imaginário da torcida e reacendendo velhos temores. No imaginário popular, previsões sempre exerceram fascínio. Torcedores lembram de outras épocas em que boatos de maldições ou de maus presságios circularam em torno do clube, mas raramente isso se sustentou diante da competência e da entrega em campo. O problema, agora, é que a campanha do Palmeiras em 2025, embora vitoriosa em números, apresenta nuances que parecem dialogar com as tais revelações, jogos decididos no detalhe, lesões inesperadas e um peso psicológico evidente nos principais atletas. Um dos pontos mais destacados pela vidente foi a possibilidade de rupturas internas. E de fato, há indícios de que certos setores do elenco convivem com disputas silenciosas. Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade, precisa lidar não apenas com adversários, mas com a gestão de egos, expectativas e frustrações. O desgaste natural de anos de comando também aparece como pano de fundo para essa narrativa de incertezas. Nada indica que haja uma crise aberta, mas a tensão se sente no ar. Em termos práticos, o desempenho da defesa segue firme. Gustavo Gomes continua sendo referência, mesmo após expulsões polêmicas que marcaram compromissos decisivos. A solidez defensiva ainda é um alicerce, mas a vidente aponta que algo pode ruir de dentro para fora. Seria uma queda de rendimento físico dos líderes? Ou talvez uma fragilidade emocional que contagia os mais jovens? A especulação encontra eco em momentos de instabilidade. Já no ataque, a busca pelo protagonismo é constante. Facundo Torres tenta assumir a responsabilidade criativa, mas oscila entre atuações inspiradas e jogos apagados. Ramon Sosa, ainda em fase de adaptação, mostra lampejos de genialidade. A torcida, entre aplausos e cobranças, aguarda uma explosão de talento que devolva ao time a imponência ofensiva que sempre foi sua marca. A previsão, contudo, sugere que essa espera pode ser mais dolorosa do que o imaginado. E não há como esquecer Vitor Roque. O jovem, tão celebrado por sua chegada, ainda não correspondeu às expectativas. Seus poucos gols e a dificuldade em se firmar como referência têm alimentado discussões acaloradas nos corredores da academia de futebol. A vidente, nesse ponto, fala de uma estrela que brilha, mas que corre o risco de se apagar antes de iluminar o futuro. Um presságio que incomoda e, ao mesmo tempo, motiva o jogador a provar o contrário. A presidência de Leila Pereira também aparece no enredo dessas revelações. Reconhecida por sua força nos bastidores e pelo investimento maciço no futebol, Leila é vista como peça central na sustentação do projeto. Porém, a previsão indica que o peso da responsabilidade pode cobrar um preço alto, seja em desgaste político, seja em pressões externas. A dirigente, conhecida por sua resiliência, agora precisa blindar o clube não apenas de rivais, mas das próprias incertezas que rondam o ambiente. O Brasileirão de 2025 se mostra implacável. O Palmeiras disputa ponto a ponto, cada rodada um duelo de sobrevivência. A vidente aponta para tropeços inesperados, derrotas improváveis que podem custar caro na reta final.
Embora a tabela ainda mantenha o Verdão em posição privilegiada, o temor é que a profecia se concretize justamente quando a equipe mais precisar de estabilidade. A pressão cresce, e cada partida se transforma em prova de fogo. Nos bastidores, há quem acredite que a previsão tem efeito contrário, em vez de fragilizar, pode unir o grupo. Muitos jogadores rejeitam o discurso do destino e se concentram naquilo que podem controlar, o suor nos treinos, a disciplina tática e a entrega nos 90 minutos. Abel Ferreira, em seu estilo característico, trata de usar qualquer narrativa externa como combustível para fortalecer o elenco. A vidente pode até falar, mas em campo quem decide são eles. O torcedor, por sua vez, vive dividido. Entre os que acreditam piamente em presságios e os que veem tudo como mera distração, há um ponto comum: a ansiedade. O Palmeiras de 2025 mexe com emoções, seja pelo futebol competitivo, seja pelas histórias que circundam sua trajetória. A expectativa é tão grande que qualquer detalhe se torna motivo de discussão, transformando os jogos em capítulos de um drama coletivo. Os reforços contratados neste ano são constantemente colocados em pauta. Será que vieram para resolver de fato ou apenas para inflar a folha e criar mais disputas internas? A previsão fala de ajustes dolorosos, como se algumas escolhas pudessem trazer mais problemas do que soluções. Esse dilema já faz parte do dia a dia do clube, e a comissão técnica precisa encontrar o equilíbrio para não perder a harmonia. Mesmo em meio a essas especulações, o Verdão segue firme. O elenco mostra resiliência, e a capacidade de reação impressiona. Cada vitória conquistada após momentos de pressão é vista como resposta direta às profecias que tentam assombrar o clube. A torcida vibra, mas sabe que o caminho ainda é longo e que a luta pelo título exigirá muito mais do que talento. As revelações da vidente, portanto, acabam servindo de pano de fundo para uma temporada já carregada de expectativas. O Palmeiras não vive apenas uma campanha esportiva, vive também uma batalha psicológica contra o invisível. O clube se torna protagonista não só dentro de campo, mas em uma narrativa que mistura superstição, misticismo e realidade. O que resta saber é se a história terá final glorioso ou trágico. O Brasileirão ainda aguarda capítulos decisivos, e a cada rodada os olhos do torcedor se voltam não só para o placar, mas para os sinais que confirmem ou desmintam as previsões. O destino, afinal, parece estar em jogo. E o Palmeiras, gigante por natureza, sabe que precisa enfrentar tantos adversários quanto os fantasmas de 2025. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! As palavras da vidente ainda ecoam como um sussurro incômodo dentro da academia de futebol. Há quem diga que previsões assim são meras distrações, mas também há os que acreditam que o poder de uma profecia está em sua capacidade de moldar o comportamento humano. E é justamente isso que se vê no Palmeiras, um time dividido entre o peso da superstição e a necessidade de se manter focado no campo. O desafio não é apenas vencer adversários, mas também provar que o destino é escrito com chuteiras, não com cartas. Abel Ferreira, sempre intenso, entende a dimensão do que está em jogo. Seu discurso ganha contornos diferentes nesta temporada. Ele fala em superação, em resistência, em não deixar que vozes externas contaminem o grupo. Para o português, o que define um campeão não são previsões, mas o trabalho diário. Ainda assim, nos bastidores, admite-se que a pressão psicológica é maior do que nunca. O Palmeiras precisa blindar sua mente tanto quanto prepara seu corpo. Os líderes do elenco também se movimentam. Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Zé Rafael são peças fundamentais nessa blindagem. A experiência deles serve como escudo para os mais jovens, que ainda não aprenderam a lidar com o peso de rumores tão carregados. Cada treinamento se torna, mais do que exercício físico, um momento de reafirmação coletiva. Nós decidimos o futuro, não os presságios, essa é a frase que ecoa entre os corredores internos. Enquanto isso, a torcida, esse combustível eterno do clube, vive um turbilhão de sentimentos. Alguns organizados ironizam a profecia com faixas e cânticos, como quem desafia o destino. Outros, mais supersticiosos, carregam amuletos e fazem orações antes de cada partida.
A verdade é que todos compartilham o mesmo desejo: ver o Palmeiras campeão, independentemente do que o futuro reserve. A fé no verde é mais forte do que qualquer previsão. E se a temporada de 2025 já é intensa no Brasileirão, também carrega o fardo de decepções em competições internacionais. A eliminação precoce na Libertadores ainda dói, assim como a queda no Mundial de Clubes. São cicatrizes recentes que dialogam com a narrativa da vidente, sucessos domésticos em contraste com dores fora de casa. A dualidade do presente parece reforçar a ideia de que algo maior paira sobre o clube. Por outro lado, o calendário reserva oportunidades de redenção. O Brasileirão é o grande objetivo, e conquistar o título em meio a tantas especulações significaria não apenas glória esportiva, mas também uma resposta definitiva aos que acreditam em forças ocultas. Seria como dizer: aqui quem manda somos nós. Essa é a batalha invisível que se trava em cada rodada, e que só aumenta a tensão das arquibancadas. No mercado da bola, o clube segue ativo. As contratações recentes mostram que a diretoria não teme investir para manter o Palmeiras competitivo. Ramon Sosa é o símbolo dessa aposta, um nome que carrega tanto expectativa quanto responsabilidade. Se brilhar, pode silenciar críticas e dissipar parte da névoa criada pelas previsões. Se fracassar, reforçará a narrativa de que o destino já estava traçado. As revelações também falam de possíveis saídas dolorosas, e esse é outro ponto que preocupa. Jogadores valorizados despertam interesse de clubes europeus, e o torcedor sabe que perder peças-chave no meio da temporada pode ser fatal. A vidente, segundo relatos, chegou a citar uma ausência inesperada, frase que ecoa como sombra sobre o futuro imediato do elenco. A diretoria, por sua vez, trabalha para blindar seus ativos. No aspecto físico, o clube também enfrenta desafios. Lesões têm sido frequentes, e embora o departamento médico seja referência, a sobrecarga de jogos e a intensidade exigida por Abel cobram seu preço. Essa fragilidade física, somada às pressões emocionais, compõe o quadro que tanto assusta os supersticiosos. Para os mais racionais, é apenas consequência natural de uma temporada desgastante. Ainda assim, há brilho em campo. José Manuel Lopes segue como um dos artilheiros mais importantes, mostrando frieza nas finalizações e oportunismo dentro da área. Sua presença constante nos jogos decisivos é um contraponto à ideia de que tudo está perdido. Ele é a prova de que talento e dedicação podem ser maiores do que qualquer profecia. O Palmeiras encontra, nesses momentos, fragmentos de esperança que reacendem a chama do torcedor. O futuro imediato, portanto, é de incertezas. Há quem acredite que a previsão da vidente já está sendo cumprida nos tropeços e nas eliminações. Outros enxergam cada vitória como prova de que o destino pode ser reescrito. O fato é que 2025 se tornou uma temporada diferente, em que o Palmeiras não luta apenas contra rivais, mas contra o próprio imaginário popular. Isso é o que torna essa campanha inesquecível. O Verdão, ao longo de sua história, sempre foi protagonista de grandes viradas e de capítulos memoráveis. Esse é mais um. Seja confirmando ou desmentindo previsões, o clube tem diante de si a chance de reforçar sua identidade vencedora. Afinal, se há algo que define o Palmeiras, é a capacidade de resistir às adversidades e se reinventar quando todos duvidam. É essa narrativa que mantém viva a paixão de milhões. O Brasileirão de 2025, por si só, já será lembrado como uma das edições mais disputadas da era moderna. Mas, para o palmeirense, ficará marcado por esse detalhe extra, a temporada em que o destino tentou se impor e encontrou resistência dentro de campo. É um duelo entre fé, misticismo e futebol. E o resultado ainda está em aberto. Quando o árbitro apitar pela última vez no campeonato, a resposta virá. Se o Palmeiras levantar a taça, terá escrito uma das páginas mais simbólicas de sua história, provando que trabalho e dedicação superam qualquer presságio. Se falhar, ficará para sempre a dúvida: foi apenas acaso ou havia algo maior por trás? Essa é a grande pergunta que transforma a temporada de 2025 em uma epopeia de suspense e glória. No fim das contas, a verdadeira revelação é que o Palmeiras nunca se resume a vitórias ou derrotas. O clube é emoção, é crença, é força coletiva.
O que vier pela frente será apenas mais um capítulo da sua trajetória grandiosa. A vidente pode até lançar seus presságios, mas quem define a história é o próprio Verdão. E essa, sim, é uma verdade inabalável. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.